Olá, meu nome é Arthur e o meu grupo é constituído pela Mel, pela Marcela e pelo Riquelme, e hoje nós iremos falar sobre o conto Gaetaninho, de Alcântara Machado, que é encontrado no livro Brás, Bexiga e Barra Funda. Bom dia, eu sou a Marcele e eu vou começar com a biografia do autor. Antônio Castilho de Alcântara Machado de Oliveira, mais conhecido como Antônio de Alcântara Machado, foi um escritor modernista brasileiro e nasceu em uma cidade de São Paulo no dia 25 de maio de 1901. Ele diplomou-se em Ciências Jurídicas e Sociais em 1923 pela Faculdade de Direito de São Paulo, depois de estudar no Colégio Stafford e Ginásio São Bento. Ele não chegou a exercer a profissão de jurista, preferindo aos 19 anos iniciar a carreira de jornalista, na qual chegou a ocupar interinamente em fins de 1924 o cargo de redator-chefe do Jornal do Comércio. Começou na literatura publicando seu primeiro artigo de crítica literária aos 19 anos também, sobre a obra Vultos e Livros, de Arthur Mota, para esse jornal. Dali em diante, escreveu as críticas de peças de teatro. Suas obras mais conhecidas, como já foi dito, são Brás, Bexiga e Barra Funda, uma coletânea de contos. Pode passar. O contexto da história se dá sobre um menino, representante dos imigrantes de condição humilde, que ficava perambulando pela Rua do Oriente, admirado com os fortes que ali passavam. O sonho do garoto de andar de carro pelas ruas era de difícil concretização, pois as pessoas de classe média e baixa só andavam de bonde, e caso andassem de carro, era por motivo de enterros ou casamentos. O final do conto é surpreendente, não só pela rapidez de como se dá a morte de Gaetaninho, mas também pela troca de valores que o automóvel assume, passando de objeto admirado, que é representante do status econômico, a motivo de dor e tristeza, que no conto é abordada com um caráter humorístico, através de uma construção irônica presente no diálogo. Sendo assim, Antônio de Alcântara Machado consegue criar uma inversão dos sentimentos para provocar o riso diante de um acontecimento trágico, isto é, a morte de um garoto que brincava na rua e foi atropelada por um objeto representante do culto da velocidade, da vida frenética urbana e da máquina, e o que era tragédia passa a ser motivo de riso. Tema geral e subtemas. Em Gaetininho, conto de abertura de Brás Bexiga e Barra Funda, há a presença da crítica ao processo de urbanização, iniciado na Revolução Industrial e na Revolução Francesa. Isso torna-se evidente na ênfase dada pelo autor ao longo da história aos automóveis. Além disso, ressalta-se a desigualdade social, que provém do avanço do capitalismo. Essa crítica está presente ao longo de todo o enredo, entretanto, é mais destacada em trechos específicos, que relatam o quase impossível sonho do menino, andar de carro, e no trecho que narra o dia em que ele finalmente realiza o seu sonho, mas que o cenário era de enterro, o enterro do próprio gaiteiro. Pode passar. Posição do narrador. Sobre a posição do narrador, o conto é narrado em terceira pessoa, ou seja, é contado por um narrador observador, que não participa da história. Personagens. No conto Gaetaninho, temos aparições de diversos personagens. Gaetaninho é um menino gentil e o protagonista do conto. Temos o carroceiro, que é o coadjuvante que aparece no início do conto, falando um palavrão para o Gaetaninho. A mãe de Gaetaninho também é citada logo no começo do conto, chamando-o para dentro da carroça. Bepino, amigo de Gaetaninho, que aparece tanto no início quanto no final do conto jogando bola, juntamente com Vicente, outro colega de Gaetano, e Bepino, que aparece no final do conto jogando bola. Rubino, acendedor da companhia de gás. Afonso, o homem que Gaetaninho diz que faleceu e vai ir ao seu enterro. Filomena era tia de Gaetaninho, que ficava cantando de manhã, que em uma dessas manhãs, inclusive acordou Gaetaninho, deixando o próprio irado. Temos também personagens figurantes, que são somente citados no conto, como Savério, noivo da Filomena, os dois irmãos mais velhos de Gaetaninho, Salomone, padrinho de Gaetaninho, e Peroneta, outra tia de Gaetaninho. E, por fim, o pai de Gaetaninho, que é citado no fim do conto, quando vem no mesmo bonde que atropelou seu próprio filho. Pode passar. Contextualizando com a atualidade.
Podemos associar diversas coisas à realidade atual, sendo elas o modo de brincar de Gaetaninho, que muito se compara ao modo das crianças humildes de brincar atualmente, a braveza de sua mãe quando deseja que o filho volte para casa, pois já está tarde. A morte de Gaetaninho nos remete aos diversos acidentes que acontecem nas ruas por conta da falta de atenção dos pedestres, que muitas vezes estão distraídos com algo, e a falta de atenção de alguns motoristas. Podemos falar sobre o sonho do pobre menino de andar de carro, que é algo tão simples que pode ser comparado ao sonho que muitas pessoas têm hoje em dia de ter o seu carro próprio. Fim.